Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Nesse domingo, estamos finalizando o mês de maio, não é? E que nesta manhã possamos refletir um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando esse trimestre, Homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Os irmãos observam que nós estudamos na lição passada, no domingo passado, nós estudamos Isaque, herdeiro da promessa. E agora, nessas próximas 3 ou 4 lições, nós vamos estudar sobre a família de Isaque, né? Vamos diretamente a Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Nós estamos nesse trimestre estudando um pouco das promessas de Deus a Abraão, e que essas promessas também elas são reservadas para cada um pela fé, buscar e confiar na forma de Deus trabalhar. A gente começa a observar e a princípio nós podemos dizer, não, mas não está certo, né? Deus não pode trabalhar assim. Porém, vemos que Deus ele chama e ele capacita, ele transforma vidas, não é? Como vamos ver na situação aqui, Jacó é o homem mais falado do que Esaú, né? A sua descendência, o seu trabalho, a sua promessa, né? Patriarquismo, enfim. Nós vamos relatar a vida de Jacó como um chamamento de Deus. Nós já lemos aí os 2 textos em Gênesis capítulo 27. O primeiro texto aqui, não é? Fala com relação a ele pedindo para Esaú sobre buscar uma caça para ele. E depois nós vemos do versículo 41 ao 44, né? Que Rebeca havia escutado que Isaque faria o seu plano em abençoar após comer o guisado que ele pediu. E então
ela pede para que Jacó se levanta e vá buscar refúgio em outra terra, em outro lugar. Seu tio, seu irmão, né? O irmão de Rebeca, Labão. Então vemos essas duas particularidades aí, e o que nós vemos é que, como Sara também tinha o mesmo problema de esterilidade como tinha Rebeca, ou Rebeca tinha o mesmo de Sara, não é? Isaque, um homem de fé, ele suplicou ao Senhor um filho. Nós vemos na Bíblia que ele orou incessantemente para que o Senhor lhe desse filho. O que nós observamos, no entanto, é que Isaque e Rebeca, eles deixam ser levados pela predileção. O que é predileção, Momildo? Predileção é um certo favoritismo, uma afeição maior por alguém, ou até mesmo a preferência por alguém. E eles tinham a sua preferência, né? Nós conhecemos a história que Isaque tinha sua preferência por Esaú, e a sua esposa Rebeca tinha preferência por Jacó. Esaú, homem de caça, homem forte, e Jacó, um homem mais voltado à casa, mais sutil, menor estatura, enfim. Um segue a sua predileção ao filho, e a mãe segue a sua predileção para o seu filho mais novo. Nós vamos entrar nesse primeiro assunto, que é o primeiro tópico, que nós vamos enfatizar o nascimento de Esaú e Jacó, que foi resposta de oração, como eu já comentei, como eu já mencionei. O que nos motiva a estudar essa lição fica parado numa pergunta que faremos para nós. Nós acreditamos, Deus escolhe pessoas antes do seu nascimento para que cumpra os seus desígnios? Claro, acredito sim piamente que Deus já, com a sua presciência, ele já conhece, ele já sabe, e ele chama sim, né? Ele vem trazer conserto. É bem verdade que essa pessoa ela vai passar por uma triagem, vai passar por uma sabatina, vamos dizer, uma provação, não é? E com Jacó não foi diferente. Jacó, ele não era o primogênito antes de ter encontrado com Deus, mas ele tinha um caráter duvidoso, então, um estigma, né? Mas o Senhor o escolheu. E o que eu queria mostrar para os irmãos nesse mapa que nós temos aqui é a situação de Jacó, o antes e o depois. Antes que a gente comece a estudar a lição e fique preocupado, mas como que ele é enganador, a sua mãe também o ajudou a enganar o pai, como que Deus tem um plano na vida desse homem? Porém, há mudanças, né? Como nós vimos na vida de Abraão com Sara, vimos na vida de Davi, e vimos em diversos patriarcas, diversos homens de Deus, a história nos diz com relação a isso. Nós vamos ver que Jacó, ele pagou um grande preço. Nós conhecemos a vida de Jacó. Ele foi embora, ficou fugitivo mais de 20 anos, Deus o abençoou, Deus fez prosperar, mas o que ele plantou, ele colheu. Eles enganaram o pai, mas passou por anos sendo enganado pelo tio, né? Mas por outro lado, Deus, como havia chamado, e ele se converteu, ele teve um encontro com Deus, Deus o abençoou. Então, Jacó, antes do seu encontro com Deus, era oportunista. Jacó, depois do seu encontro com Deus, foi verdadeiro. Antes, mentiroso. Depois, ele foi paciente. Antes, ele foi enganador. E depois, ele foi trabalhador. Ao invés de enganar para adiantar as coisas, não é fácil, não. Ele foi com muito trabalho, com muita firmeza, confiando em Deus. Confia em sua esperteza em vez de buscar a Deus antes. Depois, ele confia em Deus para o abençoar e busca a sua direção. Então vemos que esse mapa nos mostra o antes e o depois da vida de Jacó.
louvado seja o nome do Senhor. Então, como já disse, vamos ver que o nascimento desses meninos, desses homens, foi resposta de oração de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, veremos que a família de Isaac, ela estava dividida. Os irmãos mesmo conhecem, sabem, nós vamos ver para frente, que foi uma gravidez diferente, não é? E Rebeca, consultando o Senhor, o Senhor revelou para ela que ali estava sendo gerada duas nações, né? E que o maior serviria o menor. Então Isaac tinha Esaú como seu predileto, talvez por ser o primogênito. Ele nasceu antes, né? Jacó, ele nasceu atrás, nasceu depois, inclusive agarrado no calcanhar de Esaú. E Rebeca demonstrava amar, identificar-se com Jacó, o mais moço. Essa predileção só trouxe prejuízos para a família, não é? E Rebeca, inclusive, ela morreu sem poder novamente ver o seu filho preferido. Ela ajudou o seu filho, induzindo o marido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos, instalou um grande conflito em toda a família. O ponto inicial, os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Nós vemos Gênesis 25 e 21, que como Sara, Rebeca também era estéril, pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seria pai de uma multidão. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho, assim como seu pai tinha um relacionamento com Deus, e ele não orava somente quando as coisas estavam ruins, mas ele mantinha um relacionamento com Deus nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural. Claro, ele tinha a esposa estéril, né? Mas ele creu numa ação extraordinária, num ato sobrenatural de Deus. Então ele orou incessantemente até que o Senhor decide lhe dar filhos, cumprindo assim a promessa feita também ao pai e a ele de que seriam pai de uma grande nação. E o nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta de oração, de fé de Isaac. Rebeca, ela fica grávida, Deus atendendo a oração de Isaac. Rebeca foi curada da sua esterilidade ou a sua infertilidade. É bom abrirmos um parênteses aqui, que não há impossível para Deus. Tudo é possível ao nosso Senhor. Como foi com Sara, está sendo agora também com Rebeca. Ela foi curada e logo percebeu a sua gravidez, e que essa gravidez era diferente, pois os bebês lutavam, né, dentro do seu ventre, e ela foi consultar ao Senhor. Está aí citado 27 e 22, mas na verdade o capítulo é 25 e 22, que Sara faz essa consulta, né, ao Senhor. 22 diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se e perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das duas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Essa foi a resposta de Deus, e que na verdade tudo se cumpriu, né? E não era costume dos mais velhos servir o mais moço, né? Nesse caso aqui
foi o que aconteceu. Na cultura judaica, o filho mais velho ele tinha o direito da primogenitura, né? Ele precedia sobre os mais novos. Deus, porém, é soberano e acima dos padrões e costumes culturais, não é verdade? Tinha um padrão, tinha uma cultura, né? E Deus, ele não está preso a isso. Deus é soberano, ele faz o que lhe aprouve. O nascimento dos gêmeos. Então, quando Isaac nasceu, aliás, quando Isaac tinha 60 anos, Rebeca deu à luz a gêmeos. Versículo 26 do capítulo 25, não é isso? E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos. A gravidez foi uma bênção divina, um evento singular, foi a primeira vez que a Bíblia registra de um parto múltiplo, né? de gêmeos. O primeiro bebê nasce, recebeu o nome de Esaú, que significava peludo, porque ele tinha essa aparência, né? Nascer mais cabeludinho, mais peludo e tal, e ele teria o direito à primogenitura dentro da sua cultura. E o segundo nasceu agarrado ao calcanhar, Jacó, e o seu nome então significa aquele que segura o calcanhar. Naquele tempo, era muito comum, e eles levavam muito a sério essa questão de dar o significado aos nomes, né? E o que nós vamos ver no segundo tópico, vamos enfatizar o nascimento de Esaú e Jacó, o ponto 2, mostrar que Esaú, ele fez pouco caso da sua primogenitura e a vendeu. É o ponto 2 em que nós vamos falar, porém, dentro desse ponto 1 que nós vimos conflitos, né? Nós vimos os 3 pontos aqui, dentro desse ponto 1, que nós vimos conflito, o nascimento, a forma que nasceu, enfim. E o que a sinopse desse ponto, Deus ouve e responde às orações de Isaac e lhe concede 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Esaú vende a sua primogenitura, e por pouca coisa, né, irmãos? Parece que era uma pessoa mais voltada às coisas terrenas mesmo, não tinha um sentimento, talvez, né? Enquanto que Jacó, ele já tinha esse sentimento, ele já tinha essa chamada, ele já tinha essa peculiaridade de estar mais voltado às coisas de Deus. Porém, diz aqui que a predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos, a família de um modo geral, é o que nós vimos, a ponto de ele viver longe, e quando reencontraram, depois de mais de 20 anos, ainda se não fosse por Deus, eles teriam ainda tido grandes problemas. Porém, Deus, por sua infinita misericórdia, os fez estar em paz. Isaac gostava mais de caça, e talvez por isso amasse mais o seu filho Esaú, porque era tido como caçador, né? Era seu primogênito. E Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro, gostava de cozinhar. E a atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta, porque essa questão de preferência, tudo bem, você tem uma afinidade, né, para um filho ou outro, mas jamais deixar de respeitá-lo, deixar de amá-lo, deixar de dividir a sua atenção comumente aos filhos. Mas aqui não foi apenas esse afeto, foi realmente aqui um favoritismo, foi uma preferência, né, que o pai tinha para o filho mais velho e a mãe para o filho mais novo. E os pais pode ter sim afinidade, como disse, e a preferência por um dos filhos, isso vai causar ciúmes, divisão, problemas com autoestima e a disfunção familiar.
Nós somos pais, nós já vemos que é assim, às vezes, graças a Deus, por instrução da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo, a gente sofre menos. Duro quando nós não vemos a ação de Deus, não respeitamos a palavra de Deus e vamos criar os nossos filhos a nosso modo, a nosso querer, e aí temos grandes dificuldades. Por misericórdia do Senhor, Deus acertou a situação em tempo, porém, nós vamos observar também que ela pagou o preço, né? Quando Jacó volta, depois de mais de 20 anos, Rebeca já não vivia, então ela perdeu seu filho para sempre. Também está aí a lei da semeadura, né? E vimos o desvalor, vamos dizer assim, que Esaú deu à sua primogenitura, né? Nós vimos que nesse tempo que os filhos nasciam, eles tinham o poder da liderança sobre a sua família, tanto espiritual como material. Também ele recebia a porção dobrada da herança, isso está em Deuteronômio 21 e 17, e terceiro, ele tinha a bênção paterna. Então tudo isso ele, como a gente diz no português mais, né, jogou de água abaixo, abriu mão da sua primogenitura, perdão. E nesse tempo, como já disse, também não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas do Egito. Então havia esse pensamento, Deus defendia, Deus respeitava, claro, a cultura do seu povo, não é? Mas não a ponto deles ter essa predileção tão forte, essa preferência tão forte para os filhos, a ponto de trazer dificuldades e problema para a sua família. E vemos agora Esaú vende o seu direito de primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso, induzido pela mãe, aconselhado pela mãe. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe dê de comer. E Jacó disse: não, você pode comer sim, não é? Mas desde que você venda a sua primogenitura. Esaú, como não demonstra esse lado espiritual da família, com muita fome, não hesitou em vender o seu direito ao irmão. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco era que valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia a promessa do conserto do Senhor a Abraão tem um fundamento muito grande, né? É promessa, é um conserto que Deus fez, e ele participaria desta promessa se não houvera vendido para o seu irmão. E tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor dessa primogenitura, né? Ele não valorizou os termos espirituais e familiares e de modo imediatista, desprezando um direito que era estabelecido por Deus. Gente, nós não podemos ser imediatistas, né? Termos tudo preso ao material, às coisas terrenas, mas sabemos que as nossas promessas, elas estão firmadas em Deus e Ele é poderoso para cumpri-las. Já tem cumprido parcialmente, e pela palavra vemos o que nos espera nas promessas de Deus das nossas vidas. E Esaú, eu imagino sim que ele não deu o devido valor, e a gente também nos dias de hoje, às vezes a jovem, né, não dá o valor do conselho do pai, não dá o valor do conselho da palavra de Deus e sai, né, debaixo da tutela dos pais e vão viver a sua vida ao seu prazer. Nós vemos aqui que Esaú, ele agiu de modo insensato, né? Preferiu trocar benefícios futuros, duradouros, por prazeres momentâneos. Nós encontramos Hebreus 12 e 16, que o escritor a essa carta, ele cita
essa experiência, não é? É o versículo 16 do capítulo 12, que diz: e ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então não foi um caso que ficou isolado, ficou no esquecimento, não. Isso serve de exemplo para nós, e o escritor aos Hebreus aqui, ele lembra, não é? Ele está falando aqui: tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E aí ele cita que ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. No entanto, Jacó, ele reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Vocês lembram no capítulo, parece-me que 33, né? Final de Gênesis, quando Jacó está, acho que no 27 mesmo já fala, quando Jacó sai para ir embora, ele tem uma noite e Deus fala com ele fala com Deus, ele faz um propósito, ele faz um pacto, um juramento com Deus, né? Ele sai dali convertido e passa por um período entendendo o trabalhar de Deus na vida dele. Foi enganado pelo sogro, passou dificuldade, trabalhou muito, mas Deus prosperou tanto a vida deste homem que quando ele volta já com os 12 filhos, aliás, mais filhas ainda, mas principalmente os 12 filhos que destinavam os representantes das tribos de Israel. Ele trouxe como bênção que Deus deu durante a sua peregrinação fora dos seus termos. Deus já havia prometido que o menor ele serviria, ou que serviria ao maior. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior, mas Jacó usou de esperteza, né? Depois de engano, para conseguir a sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Não sei se é possível apresentarmos alguma família perfeita, não é? Mas dentro das suas imperfeições, Deus lapida, Deus remodela, Deus visita, e ali há transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz uma observação aqui, que o Senhor não adere ao significado de primogenitura, pois muitas vezes concede o seu favor a quem não era primogênito. Vocês se lembram Abel e Caim, por exemplo, não é? Abel era o mais novo, Isaac acima de Ismael, também Ismael nasceu primeiro, mas portanto Isaac não perdeu o seu direito. Jacó acima de Esaú, José e Judá acima de Rubens, então Efraim acima de Manassés, Moisés acima de Arão. Arão era mais velho do que Moisés, no entanto Arão ajudou a Moisés, né? Moisés, que era o líder. Davi acima de seus irmãos Salomão e Adonias. E assim nós vemos que Deus, ele trabalha de forma que nós às vezes não admitimos, não entendemos, mas trabalha de forma que as bênçãos, por certo, vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver esse ponto 3. O ponto 3, ele fala justamente, Rebeca induziu Jacó ao pecado. A própria mãe, não é? Vamos estudar um pouquinho sobre essa questão. Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava na sua idade avançada, ele já percebendo que estava próximo à sua morte, ele não enxergava quase que nada, não enxergava direito, né?
e ele sabia que morreria a qualquer instante ou brevemente. Então ele pede para Esaú: meu filho, vai, prepara para mim uma comida bem saborosa, como você sabe fazer, com a caça que você sabe. E depois de comer, Isaac pretendia dar a bênção para o seu filho, tá certo? Antes que ele morresse, pois não queria perder mais tempo. E Rebeca, por outro lado, escuta essa conversa, né? E que ele elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do seu irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto, né, da sua atitude, pois ela viu-o fugir, mas não o viu mais retornar. Ela perdeu o direito, inclusive, de rever o seu filho por ter ajudado também, como fez Sara, tentando ajudar, né, no plano de Deus. A gente vê que Rebeca também, de certa forma, tenta ajudar esse plano, não é verdade? Porém, trouxe grandes desafios, grande dificuldade para esses dois irmãos. E Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar essa situação. Com astúcia, chamou a Jacó, disse para Jacó que ouviu que o seu pai havia pedido que fizesse um guisado saboroso para ele comer, e ele iria abençoar. E contando isso para Jacó, pede para ele que ele vá buscar 2 cabritos e diz que ele vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Claro, eles sabiam muito bem cozinhar. Com a ajuda da sua mãe, fez lá o guisado com o cabrito, né? Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até o seu pai. Então Jacó diz à sua mãe: mãe, mas que esse plano não vai dar certo, não é verdade? Porque o seu irmão Esaú, ele é peludo e eu sou liso. Ele sabia que o seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. Isso por hora passou, mas depois Jacó não resistiu ao mau conselho de sua mãe e acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para a sua família. Claro que se a sua mãe soubesse disso, não teria permitido, né, que tudo isso acontecesse, que nas nossas vidas não é diferente. Graças a Deus, eu repito, que fomos criados em tempo na instrução da palavra de Deus, e a gente se safa de situações tão difíceis. Hoje o mundo está aí, vendo as famílias destruídas, os filhos não dão respeito algum aos pais, né? Mas eles só encontram desabores, dificuldades. E você que me ouve, jovem, você irmão, irmã, vamos dar valor, né, aos princípios da palavra de Deus, aconselhando sempre os nossos filhos com temor, com tremor, orando. Mas meu filho se desvirtuou, porque minha filha... Porém, Deus, ele trabalha de forma gloriosa. Nós precisamos saber que nossos filhos têm promessas. Nossos filhos não são filhos de perdição, mas de salvação. Portanto, vamos nos ater a confiar mais no Senhor. E ele trama então essa trama enganosa, que foi descoberta no capítulo 27, 31 a 38. Esaú ficou revoltado e angustiado, né, a ponto de querer matar a Jacó. Versículo 41 a 45, lá de Gênesis, nós vamos ler para ficar mais claro. 27 de Gênesis, versículo 41 ao 45. Vamos ver o que diz aqui. 41 ao 45. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com
que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó. Olha o que ele fez, né? Jurou para si mesmo que faria. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acole-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizera. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfiliada também de vós, ambos no mesmo dia. Então percebe-se que ela tinha esse sentimento, e ela pagou caro, porque ela tinha, quem sabe, o pensamento de que ele voltaria em paz dias depois que Esaú esquecesse, não é, deste engano. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudica grandemente o relacionamento familiar. Está muito claro o que nós vimos nessa passagem, não é? E vamos também agora vermos as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito a Esaú que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o seu cumprimento da promessa. Não foi assim que fizeram o seu avô, né? E a sua avó? E movido pela ansiedade e pela influência materna, a influência da sua mãe, Rebeca, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira e ao engano. O seu pai, como estava nos seus últimos dias, não é? Ele enganando, ele até disse: a sua voz é de Jacó, mas, né, a sua pele não é o seu cheiro, que ele apalpou, evidentemente, ele sabia disso. E a sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas, diz o comentarista aqui, que marcaram a sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu. E maus foram os dias dos anos da minha vida. Ele citou estas palavras, né? 47 e 9, ou 9 do capítulo 47 de Gênesis, Jacó expressa, olha aqui, ó: e Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Veja que ele admitiu tudo isso, né? Ele sabia que passou por situações muito difíceis, porém Jacó, ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese desse ponto 3 diz: Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir o filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus já havia prometido que lhe de conceder. Então não adianta ajuda dos planos de Deus, porque os planos de Deus são infalíveis. A nossa conclusão diz o seguinte: vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac
E Rebeca, pelos filhos, também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de que Jacó não ter confiado e esperado no agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com o seu pai, o seu irmão. E Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e a sua vida foi mudada. Depois de tudo isso, o encontro verdadeiro que nós sabemos foi quando ele está retornando para as terras de Esaú, de seu pai, ele lá no Vale de Jabó, que ele vai orar durante a noite, a madrugada, e ele tem um encontro, inclusive o seu nome foi mudado, de Jacó para Israel. Só para a gente se certificar, temos 5 perguntinhas da lição, é interessante a gente frisar e rever. A primeira pergunta diz o seguinte: em que Rebeca era semelhante a Sara? Claro, era estéril, Era estéril, semelhante a Sara. A pergunta 2: o que tornou a gestão ou a gestação de Rebeca diferente? Nós vimos que a gravidez dela foi diferente, pois 2 bebês lutavam dentro de seu ventre, E aí, qual o significado do nome de Esaú, que nós sabemos que é peludo? E a pergunta 4: qual dos 2 filhos Isaac amava? E qual dos filhos Rebeca amava? Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. E a última pergunta: as 12 tribos vieram de qual família? Exatamente o que nós falamos no decorrer da lição, que veio da família de Jacó, enquanto peregrinava as terras de seu tio, corrido do seu irmão, a pedido da sua mãe. Claro que ele também não viu mais o seu pai depois disso, quando ele retorna para sua terra. Então, nessa lição nós estudamos a lição 9, a lição 10, para lembrar, nós vamos ver a experiência transformadora de Jacó, para ainda afirmar mais aquilo que nós estamos falando, do antes e do depois da vida de Jacó. Depois, Jacó de enganador para homem de honra, a reconciliação de Jacó com Esaú e, por final, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Nós devemos ficar firmados no Senhor, lembrando dessas questões, e não desmerecendo e não descrendo da forma em que Deus trabalha. Quando olhamos no plano, a gente já pensa, não dá certo, não é possível que isso vai dar certo. Porém, houve um reconciliamento, houve um encontro com Deus, houve um tempo para que ele se reconciliasse com Deus, e Deus pôde cumprir então o seu plano da forma que ele planejou. Nós vivemos a lei da semeadura. É bem verdade que, como nós fazemos algo errado, plantamos uma semente ruim, nós vamos colher frutos ruins. Então, que nós procuremos, irmãos, de forma a cuidar da nossa família, tomar muito cuidado com essa questão que nós estudamos hoje, que é justamente a questão desse favoritismo, essa afeição maior para o filho, ter preferência a ponto de você deixar transparecer aos outros filhos que, por certo, os outros irão se desprezar, ficarem desanimados, sem incentivo. E é importante que os filhos dê ao valor e tenham o pai para seguir, como exemplo a ser seguido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia de bênção, e prossigamos nas demais lições próximas para a gente entender ainda melhor sobre a vida desse patriarca, desse homem de Deus. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Eu tenho certeza
que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas, participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.